Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer alguns testes de ferramentas que a Nádia da loja da Nádia me mandou para testar. Ela desenvolveu várias ferramentas diferentes a partir de gabaritos que já existem, né? Ela pegou gabaritos e adaptou para ficar de formas que ela achou que ficariam melhores, com novas ferramentas, né? Novas possibilidades dentro de uma mesma ferramenta. São várias ferramentas multiuso para você conseguir aproveitar o máximo possível. Então eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como que cada uma funciona, como é que usa, o que eu achei de cada uma dessas ferramentas. E no final vai ter um cupom de desconto para vocês, então fiquem ligados aqui. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que os gabaritos não são ferramentas essenciais, você consegue tranquilamente trabalhar sem, você não precisa comprar para começar, mas pode ser que seja interessante se você quiser otimizar o seu processo, facilitar, né, assim, acelerar realmente todo o seu processo da encadernação. Um problema que eu particularmente tenho com todos os gabaritos que eu uso é questão de medidas, porque todos eles são feitos em medidas padrão, obviamente, né, porque porque os produtores precisam atender o máximo possível todas as pessoas, ou grande parte das pessoas. E eu trabalho com medidas muito específicas, assim, eu faço os meus cadernos, por exemplo, que no miolo algumas pessoas trabalham com 20,5, que é uma medida mais ou menos padrão. Eu não trabalho com 20,5, alguns dos meus cadernos é 20,4, outros são 20,2. Então, acaba que nem sempre eu consigo utilizar os gabaritos da melhor forma possível. Se eu mudar um pouquinho ali os tamanhos, aí eu não consigo encaixar. E como eu tento otimizar todos os meus tamanhos para deixar, para gastar o mínimo de folha possível, né, o mínimo de tecido, de forma que eu consiga realmente economizar no processo, aí acaba que as minhas medidas não batem com as medidas comuns. Então eu sempre tenho algum tipo de problema em usar gabaritos. Eu até falo aqui um pouquinho com vocês ao longo do vídeo de problemas que eu tive, né, assim, que não encaixou na minha medida e tudo mais, mas eu mostro de qualquer forma todo o passo a passo para vocês usarem. E claro que você sempre pode adaptar as medidas dos seus projetos para que encaixe no gabarito, né? E aí você sempre vai fazer daquela forma aquele gabarito e não vai ter nenhum problema igual eu tenho de não conseguir encaixar. Aí você tem que ver o que você prefere, se você prefere que as suas medidas encaixem nas medidas do gabarito ou se você prefere alterar as suas medidas para que você consiga economizar o máximo possível em todas as ocasiões, né? Claro que sim, essa opção é sempre mais interessante você economizar, mas assim, pode ser que dependendo, a diferença seja pouca, assim, de economia, dependendo do tipo de coisa que você for fazer, e aí talvez você prefira priorizar aí a velocidade da produção ao invés da economia, né? Então assim, que vai variar de caso a caso. Então vamos para a mesa que eu vou mostrar direitinho cada ferramenta para vocês verem o que vocês acham que é interessante para vocês. Vamos começar pelas ferramentas, então. Eu vou pegar da mais simples até a mais complexa, né, pra gente ir evoluindo aos poucos. Então, a primeira de todas que a gente vai ver é a mais simples mesmo, que é o agulhão, né? Ela tem um agulhão dela que ela desenvolveu e a gente só vai comparar ele aqui com o agulhão normal, né? Entre aspas, que é o agulhão que eu tenho aqui. Então, ele vem protegido, tá vendo? Com uma espuminha e ele parece ser mais fino do que o que eu uso normalmente. Parece não, é com certeza. Olha só, tá vendo? Deixa eu aproximar pra ver se vocês conseguem ver melhor. Olha só. O meu, tá vendo? Ele é bem mais grosso. Esse outro aqui, ele é bem mais fino. Então, ele é bom pra fazer furos menores, né? Sem você arrombar o seu caderno, digamos assim. Que com esse agulhão aqui, tem vezes que você pode acabar fazendo furos muito grandes, né? E aí não fica tão legal. Então, com esse mais fino, você consegue, em alguns casos, um acabamento melhor. Deixa eu pegar um papel aqui pra gente fazer um teste. Vou pegar um papel simples mesmo, tá? Olha só, com o meu agulhão, até aqui também eu tô com uma folha muito fina, então o furo realmente ficou esquisito. Deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele ficou um pouquinho maior, tá vendo? Ele rasgou até um pouquinho, a folha é fina e eu tô com uma folha só, então obviamente isso ia acontecer também. Mas com esse outro aqui que ele é mais fininho, olha só, acho que dá pra ver a diferença, né? Deixa eu até tentar focar de novo pra ver se vai fazer diferença aqui. Aí, não sei se vai dar pra ver direito. Mas esse furo aqui da esquerda é o que eu fiz com o agulhão extra fino, que é esse aqui, tá? Esse. E este cá é o agulhão normal. Então o furo fica ligeiramente menor e ele não rasga tanto. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Ele deu uma rasgadinha maior aqui na parte de cima. Tá vendo que às vezes se você estiver trabalhando com folhas muito finas, que é esse meu caso aqui, não fica tão legal.
né? Então, é uma ótima opção, isso aqui, o extra fino, para você tomar esses cuidados, né? Para não estragar o seu caderno, né? Fazer um melhor acabamento e tudo mais. Então, é uma ótima opção, na verdade, gostei bastante. Ele só é mais curtinho, né? Que o outro. Mas assim, acaba que não faz muita diferença, né? Porque a gente não usa esse comprimento todo aqui do agulhão, né? A gente normalmente usa a pontinha só. Então, nem faz muita diferença nesse aspecto aí. Mas eu gostei desse fininho, eu achei que fica bem legal. E a gente vai usar para outros testes aqui ainda, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui de lado, só pra gente ver outras ferramentas enquanto isso. Eu vou passar agora para essas ferramentas aqui de furo. Qual que é a ideia desses gabaritos de furação aqui? A ideia é que você consiga colocar dentro do seu berço para fazer a furação, né, da melhor forma possível. Caso você não tenha um berço que já venha com a régua de furação, né, porque os berços normalmente eles vêm aquele negócio de madeira assim para você colocar o seu miolo por dentro, e você coloca o seu... aí alguns deles já vem, né, com o gabarito de furação também para você encaixar ali por cima e fazer essa furação. Aí isso aqui é uma alternativa se você não tiver esse gabarito de furo, né, você tiver só o berço, e aí você pode colocar ele na diagonal, né, dentro do seu berço. Eu não tenho um berço aqui para mostrar para vocês, porque eu já falei algumas vezes que eu não uso berço, né, eu não acho assim extremamente essencial, eu ainda não comprei um para usar. Mas o que eu fiz com isso aqui? Eu vou pegar até outra folha para mostrar para vocês qual que é a minha ideia de usar isso aqui. Peguei algumas folhas aqui de um bloquinho normal, que eu vou usar para fazer um caderno depois. Aí eu vou até dobrar de uma vez, porque aí a gente já vai usar esse mesmo bloquinho para fazer outros testes, tá? Então, olha só. Normalmente, o que eu faço para fazer a furação? Igual eu já mostrei aqui para vocês em diversos vídeos. Eu sempre pego o meu agulhão pela parte de dentro, fecho a minha folha dentro em cima da minha mão, né? Para eu conseguir atravessar o mais retinho possível do lado de cá. Que é, na verdade, uma alternativa ao berço, por isso que eu não uso berço, porque eu consigo fazer isso sem precisar disso, né? A forma que eu faço aqui, quando eu dobro, é a mesma coisa que se eu estivesse furando dentro do berço. Mas se você tiver um berço, aí você coloca, né, as suas folhas assim dentro, ele vai manter essa forma de V, e aí você vem e fura aqui no meio, certo? E aí, a ideia disso aqui, então, se você tiver um berço, você vai colocar ele aqui, né, com a sua folha já no formato do seu berço, né, já no V aqui, e aí você apoia aqui, deixa eu só centralizar, porque ele não tá centralizado. Beleza? Eu vou tentar simular, tá? Como eu falei, eu tô sem o berço aqui, mas acho que vai dar pra vocês entenderem a ideia. Aí, a ideia é que você faça o seguinte, você pegue o seu agulhão na direção desse dente aqui, que são as marcações, só voltando aqui, cada uma dessas marcações aqui, elas têm meio centímetro, tá? Então ele vai do 0 ao 21 aqui, que é a altura normal de um caderno A5, normalmente é uma medida mais padrão, certo? Então aqui vai de meio e meio e aqui embaixo vai a cada 1,5, tá? Do outro lado. Então você pode escolher qual lado você prefere trabalhar. Eu vou falar sobre esses furos aqui no meio depois, tá? Mas então você alinha aqui. E aí, a ideia é que você venha com o seu agulhão na direção aqui, na mesma direção, né, do gabarito, tá vendo? Que ele tá exatamente na mesma direção, ele não tá assim, olha só. Ele tá exatamente na mesma direção, porque você vai pegar como é que fala? O dente aqui pra te guiar, entendeu? Que aí quando você faz isso aqui, você alcança certinho na metade aqui onde você precisaria furar. Mas aí você não vai simplesmente furar aqui, o que você vai fazer é o seguinte, você vai usar o dente pra te guiar e levantar 90 graus, certo? Só que eu fiz super torto aqui, mas a ideia é porque eu tô sem o berço, né? Então eu também não consigo me guiar da melhor forma possível. Mas, então você faria isso quando você tivesse com o berço. Você faria isso aqui na mesma direção para poder pegar o gancho aqui, e aí você vira 90 graus para daí sim fazer a furação, certo? Se você fizer a furação desse jeito aqui, você vai furar torto. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, acho que tá, né? Que você não tá no centro do seu caderno, tá? E aqui, novamente, eu tô sem o berço, então tá um pouquinho também mais difícil de fazer isso aqui, mas vocês entenderam qual que é a ideia dessas marcações, né? E o que eu achei super legal é exatamente isso, que o agulhão ele já encaixa certinho aqui, e ele já te... Como é que fala? Ele já te guia mesmo, né? Que a ideia é essa, você fazer o mais... na medida certinho, então ele já faz isso, não é puramente igual uma régua, né, que você tem, cadê minha régua? Peraí. Na régua você tem simplesmente aqui as marcações e aí você vai se guiar por ela aqui, fazer a sua
a sua medida, né, igual normalmente eu faço, e aí você vai lá e marca. Nesse caso aqui, ele já te guia automaticamente para esse caminho, então não corre tanto risco assim de você marcar torto, né, porque você pode, mesmo que você marque com a régua comum, né, você faça a sua marcação na medida certa, pode ser que você marque um pouquinho deslocado, fure deslocado, acontece, é super comum, né, e isso aqui minimiza esse tipo de problema, porque ele já meio que fecha o seu lugar certinho ali, né? Ele já direciona mais o que você tem que furar. Então, você trabalhando com o berço, isso aqui já facilita, porque você já vai tá com isso aqui e já vai furar de uma vez. Você não precisa fazer marcações nem nada do tipo. No meu caso, que eu não tenho berço, o que foi que eu fiz, né? Pra conseguir aproveitar isso aqui pra ter as medidas certinhas. Deixa eu só fazer o lápis sair aqui, o grafite, porque não tá saindo. Aí, foi. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa, na verdade. Só que eu não furei direto, né? Porque eu não tinha como garantir que ele ia sair certinho no meio, já que eu não tô na ferramenta certa, já que eu não tô com o berço, né? Pra me guiar certinho e tudo mais. Então, eu simplesmente usei isso aqui de medida, né? Eu fiz a mesma coisa, só que com a lapiseira. Apoiei aqui e virei, né? Pra eu conseguir marcar mais ou menos certinho. Então, aqui, olha só. Não sei se vai dar pra ver, mas ele ficou certinho no centro. Acho que talvez não dê pra enxergar direito. Tá marcado aqui, tá? Acho que talvez não dê pra ver direito na câmera, mas tá com um pontinho certinho. Então, aí foi isso que eu fiz. Aí, como eu não consigo fazer a furação diretamente, né, direto, sem igual eu faria com o berço, eu faço isso. Eu faço a marcação, né, coloco aqui mais ou menos na posição que seria como se eu tivesse com o berço e faço a marcação desse jeito que eu falei com vocês. E aí, dessa forma, eu garanto que eu vou estar na medida certinha, né? E aí depois eu só vir e furar. Aí no meu caso, eu tenho duas etapas, que é marcar e depois furar. Mas se você tiver um berço, você já fura de uma vez e facilita bastante o trabalho, tá? Então aí é uma ótima alternativa, se por um acaso você tiver um berço e quiser usar um gabarito desse tipo. Aí, com a marcação de todos os meus furos feitos, eu fiz aqui uma distância de 4 centímetros, tá? Eu peguei aqui, já que o meio dos 21 centímetros seria em 10,5, né? Aí eu fui pegando 14,5, 18,5 e pro lado de cá 6,5 e 2,5, tá? Pra poder fazer com 4 centímetros entre cada um, que é uma medida que eu gosto de trabalhar. E aí a vantagem disso aqui é que você faz o distanciamento da forma como você quiser, a quantidade de furos da forma como você quiser. Aí só uma dica, como você tem uma altura aqui de 21, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com o miolo, normalmente, na verdade, depende de um tipo de caderno para o outro, mas cadernos de costura externa, por exemplo, Copta e tudo mais, eu trabalho com uma altura de caderno de 20,4. E nos casos de cadernos de lombada não, na verdade, estilo Moleskine, eu trabalho com 20,2, porque tem uma pequena distância do cabeceado, tem uma pequena diferença, então 20,2. E aí, se eu fizer o refile do caderno, né? Se eu cortar aqui a altura antes de fazer a marcação da furação, aí eu vou ter problema, né? Porque não vai dar certinho aqui o tamanho, né? Porque isso aqui sendo 21, eu consigo colocar certinho no tamanho da folha e fazer a marcação. Agora, se eu fizer o refile antes de fazer essa marcação, aí eu vou ter esse problema, porque eu teria que dar um jeito de centralizar isso aqui, né? Isso aqui vai estar menor a folha, e eu teria que dar um jeito de centralizar. E aí, para centralizar, ia ser no olho, e a medida não ia ficar precisa. Então, fica a dica. Se vocês também trabalharem com uma medida diferente de 21 centímetros, aí o ideal é você fazer a marcação antes e aí depois você refila. Porque aí você vai ter que refilar, obviamente, dos dois lados, né? Pra poder manter o distanciamento igual aqui dos dois lados. Mas você consegue fazer essa furação aqui de uma forma mais rápida usando esse tipo de gabarito, certo? É a mesma coisa se você tiver outros tipos de gabaritos, berços, etc. Desse jeito funciona melhor, tá? Então, só uma dica aí pra vocês. Porque realmente varia muito, né? O tamanho que as pessoas trabalham. Eu mesmo trabalho com tamanhos diferentes da maior parte das pessoas que eu já vi, assim. Então, às vezes eu tenho que adaptar os meus métodos para conseguir usar esse tipo de ferramenta, né? Igual eu falei com vocês, que eu tenho dificuldade de usar gabarito por conta disso, porque as minhas medidas são diferentes, né? Mas isso aqui é uma das formas que eu arrumei de adaptar essa ferramenta aqui para as medidas que eu trabalho, certo? E aí tem outra opção aqui também desse mesmo gabarito, só que esse é o de 15 centímetros, caso você for fazer, por exemplo, um caderno A6, né, que é menorzinho. E aí a única diferença aqui entre um e outro é que, na verdade, a Nádia me mandou exatamente para eu testar, que é a diferença aqui do tamanho das ranhuras aqui, dos dentes. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas um aqui é maior que o outro, tá vendo? Desse aqui, de 21 centímetros, os dentes são mais estreitos.
esse aqui de 15, eles são um pouquinho maiores, porque ela tava me falando questão de diferença de um agulhão pro outro, né, e tudo mais. E eu achei, assim, do que eu testei aqui, que o menorzinho funcionou melhor, porque ele ficou, por mais assim que ele não... Se você trabalhar com agulhão muito grosso, ou aqui, por exemplo, se você for tentar passar com a parte mais grossa, que eu acho que não vai ser uma realidade, não, na maior parte das pessoas. Igual eu falei, a gente usa só a ponta. Mas, você pode ter problema se o seu agulhão for muito grosso, né? Mas eu achei que, assim, como a maior parte das pessoas usa esse agulhão aqui, ou até esse agulhão que ela me mandou, que ele é mais fino, se você tentar usar nesse mais larguinho, eu acho que talvez fique um pouco folgado, né? Talvez a ideia de guiar o seu agulhão, né, pra você ficar o mínimo torto possível, ficar mais retinho, talvez não funcione tão bem, porque você vai ter uma amplitude aqui maior, né, na hora que você passa aqui, ele vai poder mexer mais. Então, assim, minha opinião pessoal, eu prefiro esse mais fechadinho, achei que ficou mais legal. E aqui os furos do centro eu vou falar depois, porque isso aqui é pra furação de capa, então a gente vai entrar nisso aqui depois, tá? Porque por enquanto eu vou mostrar todas as opções aqui de coisas que a gente pode fazer com o miolo, né? E depois a gente passa para a capa. A maior parte das ferramentas aqui é mais para capa do que para o miolo, tá? Assim, pelo menos essas aqui que eu tô mostrando para vocês. Essa aqui é mais para o miolo, essa aqui é basicamente para capa. Eu vou mostrar como é que usa isso aqui daqui a pouco. Isso aqui também é para capa, você não vai usar o miolo nisso aqui. Mas a gente tem a outra aqui, que você vai trabalhar bastante com o miolo. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta multifuncional que a Nádia desenvolveu, e eu vou tentar mostrar aqui pra vocês todas as funcionalidades, que realmente tem bastante coisa aqui diferente pra gente usar. E aí eu vou até aproveitar esse caderninho aqui que a gente já começou a mexer, pra vocês verem qual que é a ideia desse gabarito, tá? Primeiro de tudo, vamos entender isso aqui. Isso aqui seria basicamente para você trabalhar com o tamanho A5. Ela também tem uma versão em tamanho A6, caso você queira, tá? E a primeira coisa que é legal disso aqui, a questão do refile. A gente tem aqui, do lado de cá, uma margem, olha só. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de ver. Isso aqui te permite cortar o seu bloquinho em 14.2. A gente sabe aqui que eu trabalho com 14.2 em todos os meus cadernos. Eu já mostrei isso aqui pra vocês em diversos vídeos diferentes. Então isso aqui veio bem a calhar, tá? Pra cortar. No meu caso específico, eu tenho uma guilhotina, então na maior parte das vezes eu corto na guilhotina, mas nem sempre, porque a guilhotina, primeiro que ela não consegue cortar muitas folhas ao mesmo tempo, então se eu estiver trabalhando com folhas mais grossas, não é esse caso aqui, isso aqui são folhas 75 gramas, então é bem fininho, eu consigo cortar na guilhotina sem problemas. Mas, se eu estiver trabalhando com folhas mais grossas, né, muito grossas, eu não consigo cortar na guilhotina, então eu acabo tendo que cortar na mão, então isso aqui ajuda bastante, porque qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai pegar o seu bloquinho e vai apoiar aqui, certo? Nesse lado de cá. E aí ele já vai te dar aqui o tanto que você tem que cortar, tá vendo? Então você apoia aqui e você vai virar de cabeça pra baixo. Segura firme aí. Só que eu desloquei, eu tirei do lugar sem querer. Aí, encaixei certinho e aí eu vou fazer esse corte do lado de cá. Aí eu garanto que os meus cadernos vão estar em 14.2 sem ter que ficar medindo com a régua. E aí só uma dica que eu dou, que eu tive aqui, um pequeno problema quando eu fui fazer o corte dessa forma, que é o seguinte, o meu estilete, ele tava muito gasto aqui na beiradinha, a pontinha dele. Então, quando eu fiz esse corte a primeira vez, ele tava mascando muito o início aqui. Eu não sei por que isso acontece, tá? Não sei se sou eu que sou o problema, ou se alguém aí também tem esse problema. Mas, muitas vezes, na régua eu não tenho isso. Só quando, assim, eu tô trabalhando com muitas folhas. Mas com poucas folhas na régua, normalmente eu não tenho. Então, eu acho que pode ser uma questão de visibilidade, sabe? Eu não consigo ver direito aqui o início, digamos assim, fica um pouquinho mais tampado, então acaba que masca um pouquinho. Mas eu eliminei esse problema quando eu tirei a ponta e eu deixei o estilete mais afiadinho, porque ele realmente estava mascando e aí eu parei de ter isso. Então pode ser que você passe por isso também, dele tá mascando porque você tem pouca visibilidade aqui. Eu não sei exatamente o que tem a ver, só uma questão de experiência mesmo. E aí, quando eu cortei a pontinha, esse problema se resolveu, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Alinho bem aqui, vou segurar. Eu levantei para poder cortar, porque eu já falei para vocês que eu não gosto de cortar nada sentado, porque eu sempre tenho menos controle, né? E aí eu vou vir aqui e cortar essa parte de cá. Só que eu vou alterar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar sem tirar muito do lugar. Eu vou tirar essa parte aqui, esse pezinho aqui, porque ele tá me atrapalhando no momento para chegar
até o final aqui, mas depois eu volto com ele para explicar para vocês como é que funciona. Porque a parte aqui de cima, eu não vou conseguir mudar o ângulo da imagem aqui, senão eu perco onde está marcado. Mas a parte de cima aqui da folha, ela tava para fora do gabarito, então tava dificultando o meu corte, tá? Mas então eu só tirei o pezinho ali pra gente poder fazer esse corte aqui e eu mostrar pra vocês direitinho qual que é a ideia. E o pezinho também, obviamente, ele não ajuda, né? Porque ele dá um volume a mais aqui na parte da frente, então ele não te deixa chegar até o final aqui com o gabarito, tá? Mas, tirando isso aqui, então, eu consegui refilar, tá vendo? E refilei certinho em 14.2, sem problemas. Vou até pegar a régua aqui pra conferir junto com vocês. Que se a gente pegar aqui, será que eu consigo mostrar? Deixa eu tentar aproximar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver a marcação do ponto 2 aqui certinho, mas tá em 14.2, tá? Então ele refila certinho quando você usa esse lado de cá, certo? Que aí você alinha aqui, vira de cabeça pra baixo e corta. Então essa é a primeira funcionalidade aqui do gabarito, tá? Que é o refile da largura. E aí a gente tem a outra funcionalidade, que é o refile da altura, que é, assim, na maior parte dos meus cadernos, pelo menos, igual eu já mostrei aqui em alguns vídeos, eu sempre refilo essa parte em cima e embaixo quando a folha ainda tá aberta, antes de dobrar para fazer o caderninho. Depois eu dobro e aí eu refilo essa parte de cá para tirar as pontas duplas, certo? Só que, o que acontece? Muitas pessoas gostam de deixar para refilar a altura também, aqui, né, nesse sentido, depois de dobrado, para você também tirar qualquer imperfeição que tiver aqui, né? Se por um acaso você dobrar torto e tudo mais, você já tira isso aqui. E nesse caso específico que a gente já marcou, ou já fez a furação aqui, aí é interessante fazer isso também, né, de refilar depois, exatamente para não perder as medidas aqui, igual eu comentei com vocês, para conseguir usar esse gabarito aqui sem problemas, né? Então a gente vai refilar essa altura depois de dobrar também. E aí, como que a gente faz isso? Aqui na própria ferramenta, a gente tem 3 opções aqui de alturas diferentes pra gente usar. A gente tem esse pezinho aqui, certo? Que a gente encaixa. E aí, qual que é a ideia? Na verdade, não são 3 opções, tá? São 6 opções, eu vou mostrar. Quando a gente coloca o pezinho dessa forma, olha só. Aqui, ó, os 5 milímetros aqui tá no sentido normal, né? Tá de cabeça pra cima. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente tem uma medida restante aqui de 20,5. Quando a gente mede aqui, 20,5, tá? E quando a gente faz ao contrário, a gente tira isso aqui e a gente vira ao contrário, né? Aí ele já fica de cabeça pra baixo. Tá vendo? O 5 já tá de cabeça pra baixo. Aí a nossa distância aqui já diminui pra 20 centímetros, certo? Mesma coisa, se a gente fizer no de cima. Outra questão, deixa eu só dar uma dica, que eu tô tirando aqui pela parte de cima, só porque ele tá saindo fácil, tá? Mas eu não recomendo que vocês façam força pra tirar isso aqui. O ideal, na verdade, é você empurrar pelo verso, tá? Ou com a unha, ou com o agulhão, qualquer coisa assim. Mas aqui o meu tá saindo fácil, então não tá sendo um problema. Mas não faça força, porque se você fizer força pra tirar, existe uma chance de você soltar essa peça aqui, tá? Então não faça isso. Mas vamos lá, então. Passando pro outro aqui. Nesse de baixo, a gente tem medida, então, de 20 e 20,5. Nesse de cima, com o 5 de cabeça pra cima, a gente tem aqui 19. E se a gente virar também de cabeça pra baixo, a gente vai ter 18,5, certo? De novo, no de cá, de cabeça pra cima, a gente tem 17. Aqui já não tá saindo fácil, então eu vou tirar pelo verso. E de cabeça pra baixo, 16,5. Então aqui você tem 6 opções para fazer o refile aqui da altura do caderno, certo? A gente vai usar a altura de 20,5, né? Porque é a altura mais comum de se trabalhar no tamanho A6, né? Mas você pode usar outras alturas se você quiser. E aí tem uma questão também que é a seguinte, eu tenho... não é a medida que normalmente eu uso, igual eu falei pra vocês, eu uso 20,4 ou 20,2 se eu for trabalhar com cadernos de lombada. No caso do caderno que eu vou usar esse miolo aqui pra fazer, eu vou fazer com 20,5 mesmo, tá? Então eu vou refilar aqui desse jeito. Aí uma pequena questão, se eu fizer o refile aqui em 20,5, eu vou perder
as minhas marcações, certo? Igual eu falei com vocês, o ideal é que eu cortasse um pouquinho de cada lado para que as marcações se mantivessem centralizadas. Então, eu não posso cortar o 20,5 aqui, porque senão eu perco as marcações, né? Então, a gente tem aqui um impasse, né? Digamos assim. Ou a gente usa isso aqui para poder fazer a furação, né? E aí depois a gente refila a altura na mão, né? Para poder garantir que vai ficar centralizado. Ou a gente tem que fazer o refile aqui na altura, se você preferir, né? Fazer o refile do pé e da cabeça dessa forma. E fazer a furação depois de outro jeito, tá? Fazendo a marcação com a régua. Então você escolhe aí o que você prefere, o que você acha melhor. Então, eu não vou refilar isso aqui, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, mas vocês entenderam qual que é a ideia. Você usa, então, esse lado de cá para refilar a pontinha aqui, certo? Do lado de cá. E esse pezinho aqui para você refilar o pé e a cabeça do seu caderno de acordo com essas 6 medidas aí que eu mostrei, certo? Essas aqui, então, são as funcionalidades para miolo que tem isso aqui. A gente vai entrar nas funcionalidades de capa já já. Eu vou pegar um papelão aqui, na verdade, pra gente poder fazer isso aqui. Por enquanto, então, as coisas de miolo a gente já viu, certo? Que são esse aqui que eu acabei de mostrar. E a furação nesses 2 gabaritos e mais o nosso agulhão, certo? Vamos para as opções de capa, então, que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui um papelão, na verdade, de uma capa que deu errado, e aí eu descasquei a capa, então por isso que tá desse jeito, tá? Mas eu vou usar isso aqui para fazer teste junto com vocês. Então, vamos às funcionalidades disso aqui e depois eu passo para as outras ferramentas também. Primeiro de tudo que a gente tem aqui são as funcionalidades de canto arredondado, tá vendo? A gente tem do lado de cá a opção do canto de 1/4 de polegada ou 6 milímetros, que é o arredondado menor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui pra vocês. Tá vendo? Que é o arredondado menorzinho. E a gente tem do outro lado o arredondado maior, que é o de meia polegada ou 10 milímetros, que é o que eu costumo usar, porque eu uso a Crocodile Corner Jumper. Então, eu acho que é melhor, né? Assim, porque ela consegue cortar papelão, né, e dar um acabamento melhor, assim, fica mais rápido. Esses aqui você vai usar para fazer corte manual, mas é uma ótima opção se você não tiver uma ferramenta tipo a Crocodile que te permite cortar papelão, e aí você vai usar isso aqui para fazer marcação do papelão e vai cortar na mão. No caso do miolo, você não vai fazer isso, porque senão você tem que marcar folha por folha e ir cortando manual, aí não faz sentido. Mas você pode comprar desses furadores de miolo, que são furadores mais simples e mais baratos, e usar isso aqui para poder fazer o corte arredondado. Então, deixa eu só mostrar para vocês qual seria a ideia. Você colocaria aqui por cima, nos limites do seu papelão, com cuidado aí, né, para você alinhar dos 2 lados, em cima e embaixo, e aí você vem aqui com a sua lapiseira e faz a marcação. Tá vendo? E aí você vem depois com o seu estilete e corta isso aqui. Aí realmente é um trabalho manual, mas você pode fazer isso fazendo esse corte aqui. Normalmente eu aconselho vocês fazerem isso aqui com um bisturi, tá? Eu não sei onde tá meu bisturi aqui pra mostrar pra vocês, mas ele é mais preciso, né? Porque o estilete ele é muito grande, ele não é muito para esse trabalho de precisão. Então acaba que você pode fazer um corte meio torto. Com o bisturi, que é uma lâmina menorzinha, você consegue pegar com mais detalhezinhos aqui, né? Você consegue ter uma precisão muito maior nesse corte. Mas é uma ótima opção, então, se você quiser cortar o papelão com borda arredondada e não tiver a Crocodile ou alguma outra ferramenta que te permita fazer isso aqui, tá? Então é para isso que servem esses 2 cantos arredondados, e aí você escolhe qualquer medida que você prefere trabalhar, tá? Vamos para as outras então. Aqui a gente tem diversas furações diferentes. Nesse canto de cá, a gente tem vários círculozinhos, que são as opções para você fazer marcação de furo de ilhós, de elástico e tudo mais. Então, olha só, qual que é a ideia? Você tem as distâncias aqui em relação à beirada, né? Aqui a beirada do caderno, né, da capa. Você tem 10, 15, 20, 30 e 40 centímetros, não, né? Milímetros, no caso. Então você tem aqui até 40 centímetros, 4 centímetros de distância da beirada da sua capa pro lado de cá. E a mesma coisa pro lado de cá, certo? Então você pode escolher qualquer distância que você gosta, que você prefere, para trabalhar aí com seu elástico, com seus ilhós e tudo mais. Então, por exemplo, supondo que eu queira fazer uma capa com um ilhós, que eu queira botar elástico com ilhós, na verdade, né? A uma distância de 2 por 2, né? 2 centímetros em cima e 2 centímetros do lado, eu vou fazer a marcação aqui, certo? Aí qual que é a ideia? Você vai vir aqui na capa do seu caderno, do seu papelão, vai alinhar isso aqui do mesmo jeito, igual a gente fez para poder fazer o corte ali redondo, né? Alinha aqui e aí você vai fazer a marcação aqui
em 2x2. Você não vai usar isso aqui para cortar direto, porque os furos são pequenos, né? Você não vai conseguir passar e atravessar aqui de uma vez, mas você vai fazer a marcação. Aí, olha só, marquei aqui direitinho uma bolinha, e aí depois eu venho aqui com o meu furador, o furador que você tiver, e aí eu faço o furo, passo o elástico, boto o ilhós, né? Então é uma ótima ferramenta nesse sentido, porque você não precisa ficar fazendo um gabarito de medida, né? Assim, para os seus cadernos, você não precisa... Muitas vezes aqui nos vídeos, né, eu faço gabaritos de papel simples mesmo e tudo mais, mas aí agora eu já consigo aproveitar isso aqui para poder fazer isso sem ter que ficar fazer um gabarito novo para cada caderno, né? Que acho que é uma das maiores vantagens. Aí uma questão que é legal, por que que isso aqui tá de um lado só, né? Do outro lado aqui vocês vão ver que não tem. Primeiro porque a Nádia quis aproveitar o espaço aqui para colocar essa outra parte da ferramenta aqui, né? Que te dá mais opções de trabalho. Mas também porque isso aqui, estando de um lado só, você consegue colocar na ponta do seu caderno, independente do tamanho, né? Porque se ela colocasse aqui dos dois lados, necessariamente você conseguiria usar isso aqui praticamente só em caderno de tamanho 21 de altura, né? Na verdade nem é 21, isso aqui é um pouquinho maior, inclusive, eu acho. Na verdade, o tamanho total aqui é 23.4, então assim, você teria esse problema, né, de encaixar na sua capa. E quando você coloca de um lado só, né, você vem aqui, encaixa de um lado, depois você vem e vira ao contrário para fazer do outro, né, do outro lado aqui, e aí você garante um melhor aproveitamento da ferramenta, independente do tamanho do seu caderno, né, que isso que é legal, então, por isso que é feito dessa forma, tá? E aqui, nessa parte de cima, qual que é a ideia desse risco aqui? É se você for fazer uma furação de elástico, porque aqui eu falei que se você for fazer furação para botar ilhós, né, elástico redondo, tudo mais, aí você tem os furinhos redondos. Aí nesse caso aqui, a ideia é você fazer a mesma coisa. Você vem aqui, alinha com a sua capa, tentar alinhar, né, não tá alinhando, aí, e faz a marcação aqui de onde seria o elástico chato. A minha lapiseira não tá me deixando escrever aqui, porque ela é meio grossinha pra entrar nesse furo todo aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir o grafite aqui pra eu conseguir passar. Aí, agora deu. Aí, tá vendo? Aí você faz a marcação do seu elástico. Ficou um pouquinho grande, né? No caso, igual eu já falei com vocês, eu uso um elástico de 7 milímetros, então acaba que a marcação aqui, como ela foi feita do 10 até o 20, né? É um elástico como se fosse de 1 centímetro, né? Mas aí eu posso simplesmente adaptar isso aqui, fazer o meu elástico, por exemplo, a furação a partir desse ponto aqui, né? E aí ele vai pegar mais ou menos até aqui assim, né? O importante é eu saber onde eu tenho que furar, né? Facilitar esse processo de saber onde eu tenho que furar. Agora, se, por exemplo, você fizer igual a mim, que gosta de um distanciamento maior, que olha só, do jeito que tá aqui, a gente tem o elástico começando a 10 centímetros da lateral. Eu acho que essa distância fica pouca, porque acaba que, dependendo obviamente do tipo de papelão que você tá usando, né, porque pode ser um papelão mais fino, mais grosso, mas no caso de papelões muito finos, a gente pode ter um problema aqui de desgaste dessa lateral. Quando você faz o furo muito próximo da beirada, pode ser que essa parte aqui fique frágil, né, fragilizada. Se você estiver trabalhando com papelão grosso, é menos problemático, mas com papelão fino isso pode acontecer, com, sei lá, com outros tipos de capa, tá? Se você estiver trabalhando com capa flexível, por exemplo, eu não gosto de fazer as coisas muito na beirada. Então, o que que eu fiz? Eu pensei aqui, eu fiz uma pequena gambiarra, tá? Mas o que que eu fiz? Eu peguei aqui um dos espaçadores que a Nádia já me mandou, que não é pra isso, mas que eu vou usar pra isso, só pra mostrar pra vocês. Esse espaçador aqui é de 1 centímetro, então o que que eu faço? O que que eu fiz, né? Eu coloquei ele aqui na beirada pra expandir o tamanho, para daí eu vir que isso aqui fazer marcação. Então, o elástico aqui, ao invés de estar começando em 10, ele estaria começando em 20, né? E aí eu já melhoro aqui a minha situação, né? Então eu consigo colocar ele aqui começando em 20. Eu faço a marcação aqui. E aí ele já fica numa distância que eu gosto mais de trabalhar, tá vendo? E aí a questão da altura, né? Aqui nesse lado de cá, você pode fazer a mesma coisa. Você pode colocar aqui do lado de cá para aumentar também a altura, se for o caso. Só que nesse caso aqui, ele já tá como 20, tá vendo? A distância que ele tá aqui. Deixa eu virar do lado certo, né? Porque tá de cabeça para baixo. Mas ele já tá aqui como 20 de distância, né? Tá vendo? O 20 tá aqui, ele já tá com uma distância de 20, então não tem tanto problema. Aí aqui, quando eu faço dessa forma, né? Eu jogo 1 centímetro pra cá, o meu elástico começa
em 20. Aí fica com 20 por 20, que eu acho que é uma medida melhor para trabalhar, a minha opinião, né? Assim, eu gosto mais de trabalhar com essa medida, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, é uma opção aí, se você quiser dar uma jogada pro lado, né, nas suas medidas, você pode usar um espaçador para fazer isso, né, para conseguir usar o gabarito começando de algum ponto específico que você deseja, certo? Então, fica a dica aí, se vocês quiserem trabalhar com medidas diferentes, tá? Então isso aqui é bem legal, eu acho que assim vai facilitar bastante o meu trabalho de dia a dia, de fazer as furações de elástico, né, e tudo mais. E eu acho que também para vocês aí, acho que ajudaria também, né? Claro, dependendo do seu uso pessoal. Mas é uma ferramenta, é uma parte que eu achei bem interessante. Qual a ideia das outras furações, né? Ficou faltando essas furações do centro e essas da lateral aqui para explicar para vocês. As do centro é mais ou menos a mesma coisa. Esses maiores também é se você quiser colocar elástico ou fita, né? Alguma coisa que você queira no centro do seu caderno, né? Começando no centro, porque pode acontecer também, vai depender muito do estilo pessoal, né? Do tipo de caderno que você está fazendo, mas existem vários cadernos que tem elástico ou fita saindo do centro, né? Na parte de trás e fazendo a volta, né? Pela frente do caderno. Então você pode usar isso aqui para fazer essa passagem. Deixa eu pegar um elástico aqui só para mostrar para vocês a ideia. Olha só, é como se você fosse fazer no seu caderno final, né? Obviamente, não no gabarito. O gabarito você vai usar só para furar. Mas é como se você fosse fazer algo do tipo assim, ó. Que aí você passa por dentro do seu caderno, tá vendo? E passa em volta, né? E faz o seu acabamento. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente não uso, porque não é o tipo de caderno que eu faço, mas eu já vi muita gente usar isso aqui. Então, é uma opção, tanto elástico quanto fita, né? Você pode fazer isso aqui. A mesma coisa se você quiser fazer uma entrada de elástico única no meio, na parte de trás, né? E você tem a opção também de entrada única no centro, se por um acaso você preferir, na lateral, né? Mas no centro, em vez de fazer a entrada em cima e embaixo, né? Igual eu mostrei pra vocês podem fazer só uma central, que muita gente faz também, né? Coloca as duas pontas do elástico saindo do mesmo lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo simular. Acho que não, né? Porque meu elástico não tá cortado. Mas a ideia seria as duas pontas do elástico saírem do mesmo local aqui no centro também, que fica bem legal. Então você tem essas três opções de fazer nos cantos, fazer na lateral central ou no centro mesmo, tá? Então são várias opções aqui para você escolher para atender ao máximo de necessidades possíveis, né? Assim, o máximo de pessoas de acordo com o modo que cada um trabalha. E aqui você também tem a opção, do mesmo jeito que tem aqui em cima, né? Você tem a bolinha e você tem o tracinho, se você quiser usar, tá? Tem outra bolinha aqui, eu não vou explicar pra você exatamente como é que funciona, porque eu não sei, porque é uma funcionalidade nova que a Nádia tá fazendo, tá colocando, e ela mesma vai explicar quando ela lançar na loja, mas que é pra colocar porta-caneta, aqueles elásticos de porta-caneta. Ela desenvolveu uma técnica para colocar de uma forma melhor, tá? Mas ela mesma vai fazer o lançamento oficial dessa funcionalidade na loja dela quando ela lançar isso aqui oficialmente, tá? Mas então já fiquem de olho aí, porque já é uma funcionalidade nova para quem tem interesse em colocar esse suporte de elástico, tá? Então é isso aqui, é dessa forma que funciona esse gabarito multifuncional. São muitas ferramentas diferentes. Só mais uma questão que eu esqueci de falar, que eu acabei de lembrar, peraí. Deixa eu tirar o pezinho aqui, só pra mostrar uma coisa pra vocês. A ideia do elástico central aqui, né? Como é que eu sei se isso aqui tá no centro? Porque quando você cortar o seu caderno, deixa eu pegar o meu miolo aqui só pra gente ter uma ideia. O miolo não, né? Vamos pegar a capa mesmo. Quando você pegar, para você conseguir alinhar, né, o seu caderno aqui no centro, para ele ficar no meio mesmo, e você conseguir furar de forma centralizada. Porque se você colocar aqui o seu pezinho de 20,5, né, e você colocar a sua capa aqui, supondo que a sua capa tenha 20,5, você não vai estar no centro, né? O seu risquinho aqui, deixa eu chegar pro lado para vocês conseguirem enxergar. Ele não vai ficar centralizado, ele vai ficar ligeiramente deslocado. Não sei nem se vocês vão conseguir perceber isso aí na câmera, mas ele fica ligeiramente deslocado. Então, a ideia pra conseguir centralizar isso aqui realmente no centro, né, você não tem problema, é usar essas marcações aqui da lateral, tá vendo? A gente tem 3 marcações diferentes, tanto aqui em cima, embaixo, né, na verdade, quanto aqui em cima, para você saber onde alinhar o seu caderno. Então, por exemplo, se você colocar nesse pedaço, nessa marcação mais embaixo de todas, a gente tem aqui um caderno de 21,5 de altura, certo? Então você alinharia com essas linhas aqui para ele ficar centralizado, tanto aqui quanto aqui, tá?
Agora, você tem a opção de alinhar com a segunda linhazinha, né? Aí a gente tem dos dois lados, tá? A marcação aqui. Se você alinhar com a segunda linha, tanto nessa parte de cá, quanto nessa parte de cá, que tem uma segunda linha aqui também, a gente já tem um caderno de 21, que já é uma medida mais comum, né? Que no caso o meu aqui tem mais ou menos 21, ele é ligeiramente menor, mas ele tem mais ou menos 21. Então eu teria que encaixar ele aqui com essa marcação, que ele vai encaixar também com a do lado de lá, e aí sim a minha marcação aqui no centro ficaria centralizada com a altura aqui. E a gente tem uma terceira marcação, se o seu caderno for um pouquinho menor, que aí já é de 20 centímetros, certo? Até de um lado aqui até o outro. Então é para isso que servem essas marcações e é a forma que você tem de garantir que isso aqui está centralizado, certo? Então a gente finalizou agora de olhar todas as funcionalidades dessa ferramenta aqui, que é a que tem mais detalhes, né, mais opções aqui pra gente trabalhar. E agora a gente vai passar para as outras ferramentas que também têm funcionalidade de capa. Voltando aqui para essa furação, né, para esses furadores aqui que a gente usou para furar o miolo, eles também têm essa furação central aqui que é para furar a capa. Qual que é a ideia? É você colocar, alinhar ele aqui com a beiradinha do seu caderno, para você poder fazer a furação aqui, né, da forma como você quiser. Para fazer costuras cópita, por exemplo, né, costuras frente link, que são costuras externas, você precisa fazer essa furação na capa. Então você tem essa opção aqui, e aí você tem, na verdade, duas opções de medida. Se você alinhar o seu gabarito aqui com o limite certinho da capa, você tem uma distância aqui de 1,5, certo? Para fazer a furação. Então, os seus furos ficariam uma distância de 1,5 aqui. Se você quiser uma distância menor, você, ao invés de alinhar com o inicinho aqui, aí você vai fazer o quê? Você tem a opção de chegar pro lado aqui, ao invés de alinhar com o início aqui, você vai alinhar com o final dos dentes aqui, certo? Aí você alinha aqui, e aí você tem, ao invés de ter uma distância de 1,5, você tem uma distância de 1 centímetro. É um pouquinho mais difícil de fazer, porque você tem que fazer esse alinhamento ou de pé, para você conseguir enxergar aqui o final da sua capa. Eu não tô de pé, então não tô enxergando. Ou aqui pelo lado, tá vendo? Mas assim, não fica tão retinho. Acho que de cima funciona melhor, porque aí você vê realmente o limite, tá? Aí você faz a sua furação aqui em 1 centímetro. Igual eu já falei aqui, para questão do elástico, né? Eu não gosto de trabalhar com distâncias muito curtas, tá? Até que 1,5 centímetro aqui não é tão curto, mas eu gosto de trabalhar com 2 centímetros. É um gosto pessoal, tá? Assim, cada um trabalha da forma como prefere trabalhar. Então, esse 1,5 aqui pra mim não funcionaria, mas aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o outro, que é usar o espaçador de 1 centímetro aqui para jogar a marcação pro lado, certo? Então eu coloco ele aqui. E aí eu consigo a minha distância de 2 centímetros e eu faço a marcação aqui normalmente. Então isso aqui funciona bem legal também para poder fazer a furação de capa, né? Porque nesses cadernos de externos, cópita, frente link, etc., o que eu mais odeio é ter que ficar fazendo gabarito para poder fazer essas furações. E quando a gente já tem o gabarito pronto, assim, facilita bastante, né? Você já pega as suas medidas aí padrão, né? Já adapta e já faz dessa forma, com o gabarito sempre. Então você também garante que os cadernos vão sair mais certinhos um com o outro, né? E tudo mais. O único problema que você tem é se você não fizer com a sua capa em tamanho 21, né? Pode ser que você faça em outro tamanho. E aí você vai ter o mesmo problema que eu falei lá no miolo, de conseguir centralizar. Isso aqui tem esse problema que aí você consegue trabalhar com alturas de 21 somente, né? Ou então você dá um jeito aí de alinhar na vertical aí mais visualmente, né? É um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer também. Mas acho que a maior parte das pessoas usa para fazer caderno A5, né? Usa a altura 21 mesmo. Então acho que isso aqui vai atender assim 90% das pessoas. Inclusive eu, tá? Assim, eu uso a altura de 21 centímetros, então pra mim isso aqui funciona perfeitamente. E você tem também a opção de A6, né? Igual eu já falei com vocês. Tem essa opção aqui de 15 centímetros e na loja da Nádia também tem um de 10 centímetros, que é menorzinho ainda. Então você tem 3 opções de tamanho pra você trabalhar. Agora a gente vai para as próximas ferramentas, que são esses passadores aqui, que eu já mostrei o menorzinho pra vocês, né? Mas eu vou explicar exatamente agora como que funciona. Isso aqui também é multifuncional, ele não só é um espaçador, como ele é um furador. Então você pode usar ele para fazer espaçamentos mesmo, se for o seu caso. Igual a gente tem realmente nos gabaritos normais, né? A gente tem aquelas regras de espaçamento para você fazer gaps, né? E outras distâncias. Você pode usar isso aqui perfeitamente e além de poder usar para fazer os espaçamentos, você pode usar para fazer a furação, que é o que eu achei mais legal disso aqui, é você poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você usa duas ferramentas, você otimiza as suas ferramentas, né? E aí, o que é legal também?
Essas ferramentas, elas são complementares, como vocês devem conseguir ver aqui. A gente tem as medidas de cada fileira aqui, tem com meio centímetro de diferença entre cada uma, e a gente tem dentinhos aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo, que são, se você quiser unir uma ferramenta à outra para formar coisas maiores, né? Se você estiver furando, fizer um caderno assim com vários caderninhos, né? Aí você pode usar isso aqui. Isso aqui é muito usado, por exemplo, para fazer cadernos de long stitch, né? De costura chain, esse tipo de costura que a gente costura direto na lombada. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, esse tipo de caderno aqui é exatamente isso aqui. Esse aqui eu fiz com 4 fileiras, tá vendo? Eu poderia usar aqui esse espaçador aqui de 4 fileiras de meio centímetro entre cada uma, que ia dar certinho aqui no meu caderno específico, tá? E aí você não precisa ficar fazendo gabarito também, né? Você pode simplesmente colocar isso aqui na sua lombada e fazer a furação nos furos que você quiser, né? No distanciamento que você quiser. O único problema aqui que você pode ter, né, em alguns cadernos específicos, dependendo das suas medidas, é realmente as medidas, o distanciamento entre uma e outra. Aqui, você fica limitado a um distanciamento de meio centímetro ou múltiplo de meio, né? Meio centímetro, 1,5, etc. Em alguns casos, dependendo dos cadernos que eu vou fazer, quando a folha é mais grossa, por exemplo, às vezes eu tenho um caderno de 0,7, né, que varia um pouquinho, e aí isso aqui não me atenderia tão bem nesse sentido, porque eu precisaria de uma medida específica. Mas na maior parte dos meus cadernos eu uso meio centímetro, né, entre um e outro, então isso aqui funcionaria perfeitamente. Só realmente nesses casos específicos que você tem uma medida diferente, que aí você não vai conseguir encaixar isso aqui, né? Mas eu achei isso aqui bem legal por isso, porque adianta bastante o fato de você não precisar ter que ficar fazendo um gabarito para cada caderno, né? Assim, com a furação, né? Por exemplo, aqui eu tenho 4 fileiras com 5 furos. Aí tem alguns cadernos que eu tenho, sei lá, 5 fileiras com 6 furos. E ao invés de ter que fazer um outro gabarito, você consegue usar os mesmos que você já tem e só mudar o posicionamento da furação, né? O que facilita bastante o trabalho. Então, isso aqui foi uma sacada genial, na minha opinião, porque aí você consegue otimizar mesmo, né? Você já tem o espaçador e você ainda tem essa funcionalidade de fazer a furação. Então, isso é bem legal. E tem essa opção de extensão, né? Se você tiver, por exemplo, aqui você tem um limite de 7 furos centrais aqui, só que você tem mais 2 na lateral. Então, você consegue fazer 9 aqui, ou você pode simplesmente ir juntando, né, um com o outro e fazer muito mais furos, né? Se for o seu caso. Aí você junta um gabarito com o outro usando fita, né, alguma coisa assim para eles ficarem parados no lugar, para você conseguir fazer a furação. Apesar de que, assim, eu não costumo trabalhar com cadernos muito grandes, com muitos furos, né, o máximo que eu faço, assim, são 4, 5, então eu não vejo tanta necessidade para tantos furos assim. Mas eu já vi muita gente usando muitos furos ao mesmo tempo, então isso aqui é bem legal por conta disso. Então, é basicamente essa funcionalidade aqui. A gente pode usar, então, para fazer esse tipo de furação, certo? De lombada, assim, de long stitch, corrente e tudo mais, você pode usar isso aqui. Isso aqui você também pode usar para fazer furação de costura japonesa. Eu vou pegar outro caderno para mostrar para vocês. Olha só, esse caderno aqui, que a gente já fez aqui, eu tenho uma lombada aqui, essa parte aqui do papelão, de 3 centímetros. Então eu poderia simplesmente pegar aqui o espaçador de 3 centímetros, que é esse aqui, e colocar ele aqui na capa na hora que eu fosse fazer a furação. E ao invés de medir, olha só, eu tenho 2 fileiras de furos, né? Eu tenho essa fileira aqui do meio e essa fileira aqui de cima. Então, eu faria o quê? Eu colocaria o de 3 centímetros aqui. Na verdade, eu peguei o gabarito errado, esse aqui é de 2,5, tá? O de 3 é esse aqui, peguei errado. Vamos lá. E aí, o que eu faria? Como eu tenho 2 fileiras de furo aqui, aí eu tenho aqui o de 3, eu faria os furos nessa segunda fileira aqui e nessa penúltima. Aí eu ficaria com o espaçamento certinho aqui do jeito que eu queria, sem ter que ficar fazendo gabarito, e encaixar certinho na minha lombadinha aqui de 3 centímetros, certo? Então isso aqui também para costura japonesa é sensacional, facilita bastante o trabalho de você não ter que ficar fazendo um gabarito, né? Claro que você teria que saber exatamente onde você tem que furar, né? Porque como são muitos furos, você pode acabar ficando um pouco perdido, né? Então você tem que pensar em formas aí de conseguir saber exatamente onde que é, né? Exatamente onde você precisa furar. Você conseguir visualizar e não ficar perdido, tá? Aí não sei o que você vai achar melhor. Se você quer, por exemplo, colocar fazer uma marcação de caneta em algum lugar que você vai usar, mas assim, uma caneta que você consiga apagar depois, né, tirar, que não seja permanente, para você saber exatamente onde você tá furando, né, onde você tem que furar.
porque realmente com essa quantidade de furos aqui pode ficar um pouco confuso, você ficar um pouco perdido onde que você tem que fazer a furação. Mas você tem essa opção também, você pode botar uma fitinha, né, ou a forma como você achar melhor de saber exatamente onde você precisa furar. Mas é uma opção também para você não ter que ficar fazendo gabaritos para cada costura diferente que você vai fazer. Então, esses passadores são muito bons para isso, certo? Além de funcionar como os passadores, você pode fazer essas furações de cadernos de lombada, igual long stitch, etc. E fazer furação também de encadernação japonesa, qualquer outros desse tipo que você precise dos furos dessa forma, certo? Então, isso aqui também funciona bem legal e é uma alternativa a esse furo central aqui, né? Porque aqui você tem essa limitação, primeiro de só uma fileira de furos, né? E de estar a 1,5 centímetros aqui, né? Ou 1 centímetro se você pegar a partir do final aqui do dentinho. Mas aqui você tem realmente muito mais opções para você trabalhar. Fica bem legal também. Então, disso aqui a gente já terminou de ver, né? Aí, vamos ver aqui agora a última ferramenta que falta, que é o fio de cabelo, mas que ele também é multifuncional. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta 3 em 1, que ele é de canteado e ilhós também, mais o fio de cabelo. Ilhós elástico, mais o fio de cabelo. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Primeiro, o fio de cabelo, que é o mais básico, né? Deixa eu pegar o meu miolo aqui. O meu miolo não, né? Na verdade, seria um papel de capa, né? Eu não tenho um papel de capa aqui, então eu vou usar só aqui mesmo pra vocês entenderem. Supondo que aqui, que a minha capa esteja encapada, né? Quase toda encapada. E aí eu vou cortar as pontinhas aqui para poder dobrar, certo? Para poder dobrar aqui e fazer o acabamento. Então eu coloco isso aqui na ponta, venho com o estilete aqui para cortar, né? E aí eu fico com a minha diagonal livre aqui para poder fazer a dobra das abas, certo? O fio de cabelo realmente é uma ferramenta básica, né? Acho que a maior parte das pessoas conhece, não tem muito mistério nisso aqui. As outras funcionalidades, então, é a questão dos furos, que a gente tem a mesma questão que a gente viu no outro gabarito multifuncional, né? Que é esse aqui. A gente também tem essas mesmas furações aqui, só que nesse aqui. E os furos são um pouquinho maiores, né? Um pouquinho maiores, eles ficam mais visíveis aqui. O distanciamento aqui também é a mesma coisa. Aí o princípio aqui, né, seria você apoiando aqui na beirada, né, você tem esses distanciamentos, né, a partir da beiradinha aqui você tem 10, 20, opa, perdi aqui, peraí, não, tá certo, 10, 15 na verdade, né, 20, 30 e 45, e a mesma coisa do outro lado, certo? Então é assim que você vê as medidas aí do mesmo jeito que você vê no outro, aqui a funcionalidade é a mesma. E uma coisa que a gente tem muito legal nisso aqui, que é diferente do outro, a gente tem no outro também a questão do canteado aqui, né, que você pode fazer. A diferença é que esse aqui é muito mais preciso, né, é muito mais fácil de você fazer. Por quê? Porque no outro você simplesmente pegava aqui, colocava por cima, né, e fazia a sua marcação, mas você tem que manter isso aqui alinhado, você não pode alinhar torto, né, e aí você vem aqui, marca e corta. Nesse aqui, ele é mais simples, porque a ideia é ser uma ferramenta de encaixe. A gente faz como? A gente vai trabalhar com isso aqui de cabeça para baixo, certo? Para fazer o fio de cabelo, a gente estava trabalhando desse lado, para fazer o canteado, a gente vai virar de cabeça para baixo, para poder encaixar também do mesmo jeito, tá? Aproveitar a ideia do encaixe. E aí, qual que é a ideia? A gente faz ao contrário, né, igual eu falei, e aí você vai encaixar assim. Olha só, ele encaixa automaticamente no fio de cabelo, voltando. A gente tá desse jeito. No canteado, você vai virar ao contrário. Porque aí você tem esses dois pezinhos aqui, olha só, tá vendo? Esses dois pezinhos aqui, eles vão se encaixar automaticamente, fazer o encaixe do lado oposto. Ó, tá vendo? E aí ele garante que você vai ficar na beiradinha certinho, sem ter que ficar dependendo do seu visual aí pra alinhar, né? E aqui você já tem esse encaixe certinho com esses dois pezinhos, tá? E aí você tem esse buraco maior aqui pra você apoiar o seu dedo e facilitar pra ficar mais preso, né? Você conseguir segurar isso aqui da melhor forma possível. E aí você pode fazer o quê? Você pode fazer a mesma coisa que você fez, marcar aqui com o lápis, depois cortar, ou você já pode segurar isso aqui e já cortar de uma vez, tá? O que você achar mais fácil. Eu nunca gosto de cortar nada de uma vez, eu sempre gosto de marcar, mas, minha opinião pessoal, você pode cortar direto se você quiser. E o legal, aí você só tem que tomar cuidado, né, na verdade, que você não pode fazer desse jeito aqui assim, tá vendo? Porque se você não virar ao contrário, você vai ficar com a ferramenta bamba, ela não vai ter o encaixe. Então você tem que virar para que ele consiga encaixar certinho, e aí ele não fica bamba, certo? Então, isso aqui também é bem legal. O canto é melhor nessa ferramenta do que na outra, acho que fica mais preciso. Agora,
eu não acho que faz sentido você ter as duas, tá? Porque elas têm as funcionalidades muito parecidas. Você tem o fio de cabelo, mas como eu já falei aqui algumas vezes, eu não gosto do fio de cabelo, assim, eu uso raramente, porque eu gosto de dobrar os meus cantinhos pra cima da capa, né, pra poder aumentar a proteção e tudo mais. Só em casos muito específicos que eu uso, porque eu não vou dobrar essa pontinha, em revestimentos mais grossos e tudo. Então, eu, particularmente, né, opinião pessoal, eu não uso fio de cabelo quase, então, pra mim, não tem muita diferença. E as furações aqui e o canteado já tem nessa outra ferramenta. Por mais que o canteado seja melhor nessa de cá, já tem nessa aqui, né, e como essa aqui tem mais funções, na minha opinião, faz mais sentido essa ferramenta do que essa ferramenta aqui, tá? Mas tudo vai depender do seu uso, né, do seu gosto, de como você quer trabalhar, né? Vai de cada pessoa. Mas então, são essas as ferramentas, né? Todas essas aqui que a gente viu, detalhe por detalhe, como é que funciona, como é que usa. E a Nádia tem muito mais ferramentas na loja dela, tá? Muitas outras, ela só me mandou algumas pra testar, tem algumas mais simples, né? Menos elaboradas, mas ela quis me mandar as mais elaboradas aqui, umas que ela achou que seriam interessantes pra eu testar, tá? Mas vocês podem olhar na loja dela, existem realmente várias outras ferramentas diferentes para vocês escolherem. Duas outras coisas que a Nádia me mandou também que eu quero testar aqui com vocês, que é a cera de abelha, que é um pedacinho pequeno que ela mandou de brinde, e essa cera microcristal, que é um negócio super legal que eu vou mostrar pra vocês direitinho, que eu gostei bastante. Mas vamos na cera primeiro. Eu já até testei ela aqui num outro projeto, exatamente pra conseguir falar com vocês direitinho o que eu achei. A gente vai fazer o teste aqui, tá? Eu já tenho outra cera, igual eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, que é uma cera não filtrada, tá? É uma cera que eu comprei direto do apicultor, mas ela é não filtrada. Como vocês conseguem ver, ela tem um tom muito mais esverdeado do que essa aqui da Nádia, que é filtrada, tá? E aí a principal diferença que a gente queria ver é se faz diferença, né? Efetivamente ela ser não filtrada ou filtrada. E, assim, eu achei a diferença muito tênue, tá? Bem difícil de ver realmente a diferença, mas eu achei que a filtrada, ela ficou ligeiramente mais, como é que fala? Eu tô esquecendo a palavra, mas ela ficou assim mais suave, digamos assim, ela ficou menos pesada na linha, mas é uma diferença bem tênue, tá? Assim, eu vou até pegar uma linha aqui pra mostrar pra vocês, um pedacinho. Eu achei assim, que no visível, né, na visibilidade, assim, não ficou muito diferente, eu não achei realmente que no olho fez diferença, eu só tive essa questão no toque mesmo, que eu achei que a filtrada ficou ligeiramente mais discreta, assim, ela não pesou tanto na linha, tá? Então, olha só, vamos fazer um teste aqui. Então, essa aqui é a filtrada e eu vou passar esse outro pedaço aqui na não filtrada. Eu vou tentar aproximar a câmera para ver se eu consigo, se vocês conseguem ver alguma diferença visual, porque eu não consegui. Olha só, essa de baixo aqui é a da cera filtrada, tá? Essa de cima da não filtrada. No visual, realmente, eu não vi muita diferença não, sabe? Eu não acho que influenciou, não. E essa linha aqui é que eu uso para fazer costura estilo Moleskine. Ela fica colada, ela não aparece, então não faz tanta diferença assim. Mas eu achei que no toque, a cera filtrada, ela ficou mais suave mesmo, tá? Essa outra aqui, ela fica um pouquinho mais áspera, mas é bem tênue mesmo, a diferença é muito ligeira. Eu só sei que existe essa diferença porque eu tô pegando as duas ao mesmo tempo. Mas se eu pegasse elas separadamente, eu não ia ver essa diferença, tá? Então, vejam aí o que vocês preferem trabalhar, o que vocês acham mais barato pra comprar, né? Porque isso também influencia. Normalmente a cera filtrada é mais cara, mas pelo que eu vi no site da Nádia, o valor que ela vende lá é muito semelhante ao que eu comprei esse aqui, tá? Então, assim, não faz muita diferença realmente, vai depender onde você achar pra vender, né? Fretes e tudo mais. Mas então, se você achar as duas ceras em preços semelhantes, aí eu acho mais interessante vocês optarem pela cera filtrada, que é essa de baixo aqui, que é essa que a Nádia me mandou, que é mais amarelinha, porque ela fica realmente mais suave e eu acho que fica um pouquinho mais legal pra trabalhar. Mas é minha opinião pessoal, tá? Testem se vocês acharem necessário. Agora, isso aqui que é muito legal, que eu tava querendo, que eu vi na loja dela, eu tava querendo testar, que eu achei
fantástico, e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Isso aqui é uma pasta impermeabilizante com um brilho acetinado e ela é incolor, então ela serve pra você proteger os seus cadernos. Uma coisa que eu sempre falei muito aqui é que eu tava sem formas de proteger os meus cadernos com folhas que não vão laminadas, né, que não são laminadas, folhas de papel de scrap e tudo mais. Eu comprei um spray que eu achei que ficou muito ruim, e aí eu tava querendo fazer outros testes, e quando eu vi isso aqui na loja da Nádia, eu pedi pra ela me mandar pra experimentar. Então, qual que é a ideia? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, a cera é uma pastinha, assim, tá vendo? A gente passa ela com um algodão ou com um pano em movimentos circulares. Eu vou pegar aqui um papel que eu tenho, que é um papel de scrap que eu usei pra outro vídeo, tá? E eu vou fazer o teste nele aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu vou pegar um pano aqui pra poder passar em movimentos circulares. Sempre teste, tá? Antes de sair passando o seu caderno inteiro. Mas eu já fiz esse teste antes, então eu vou fazer isso aqui. Você passa, então, numa quantidade não muito grande, fazendo esse movimento aqui pra você encerar mesmo, né? Como se você estivesse encerando o móvel ou o chão da sua casa, né? Qualquer coisa do tipo. Eu vou colocar um papel de proteção aqui embaixo, só pra eu não sujar a minha base. Isso aqui dá um cheirinho, tá? Ele tem um cheirinho, mas não é nada muito forte. Mas você vai ter que deixar secando isso aqui depois em algum lugar, né? Que você queira antes de usar efetivamente, né? Até pra poder sair o cheiro, né? E terminar de secar mesmo. Então deixa aí um tempo em algum lugar pra fazer isso, tá? A única dificuldade que eu tenho com isso aqui é de ver onde que eu já passei, tá? Porque não fica marcado, né? Como você passa pouca coisa, ele não marca. E é transparente, né? Então ele não marca exatamente onde que você já passou. Mas você consegue ver mais ou menos quando você vira a cabeça na luz, onde tá brilhando, né? Você tem uma visibilidade um pouco melhor da lateral. Mas aí eu vou deixar isso aqui secando só um pouquinho e aí eu já mostro pra vocês qual que é a diferença disso aqui, né? No que isso aqui ajuda no acabamento do caderno. Já secou aqui a minha cera. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, eu acho que não, porque visualmente a diferença é muito pouca que dá no papel. Acho que vocês não vão nem conseguir ver. Eu acho que nem pelo verso que eu não passei nada, acho que não dá pra ver direito, né? A diferença no brilho e tudo mais. É muito mais no toque que você consegue perceber que realmente fica um pouquinho mais acetinado, tá? É quase como se você tivesse feito aquela laminação soft touch na gráfica, né? Eu acho que fica super legal, fica bem acetinadozinho, assim, fica bem interessante. Então, assim, visualmente altera muito pouco, o que é bem legal também, né? Você não ter essa alteração muito grande no seu acabamento. O que eu achei é que em um papel ou outro que tem um pouquinho mais de brilho, que tem realmente alguma coisa mais brilhante, ele perde um pouquinho do brilho, mas é pouca coisa, tá? Não achei que fosse nada que realmente influenciasse no resultado final. E eu quero mostrar aqui pra vocês a questão da água. Eu vou pegar umas gotinhas de água aqui. Olha só, vou ver se eu consigo jogar umas gotinhas. Acabou que eu joguei mais gotinhas do que eu queria, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, deixa eu ver se eu consigo aproximar pra mostrar pra vocês pertinho o suficiente. A gente tá com uma gota maiorzona aqui, ó, tá vendo que caiu mais que eu queria que caísse, e uma menorzinha aqui. E vocês conseguem ver, eu acho, que as duas, elas criaram tensão superficial, né? Você consegue ver que elas ficaram em formato de gotinha mesmo, né? Isso significa que a impermeabilização funcionou bem. Quando ela fica nesse formatinho, né, que criou a tensão superficial, é porque funcionou bem a impermeabilização. Então eu gostei bastante, tá vendo? Vocês estão vendo que não tá absorvendo, né? Deixa eu tirar elas daqui. Olha só, ela escorregou totalmente, a maior, né? Essa aqui até que não. Mas assim, tá vendo? Não absorveu nada, não ficou nada aqui, não danificou meu papel. Então eu achei fantástico, achei muito bom. Então é uma ótima opção aí pra você fazer proteção. É exatamente esse tipo de coisa que eu tava querendo pra proteger as capas dos meus cadernos que não são laminados, né? Então isso aqui é uma ótima opção, é uma opção de custo bem baixo. Se você quiser fazer nos seus cadernos, você não tiver uma laminadora e você quiser fazer a proteção, isso aqui funciona super bem, tá? Então é essa cera aqui, deixa eu mostrar pra vocês de novo a etiqueta, certo? Essa cera microcristal. E eu achei bem legal. Tem uma outra opção lá também na loja que é um pouquinho diferente. Eu esqueci exatamente qual que é a diferença de uma pra outra, mas vocês conseguem ver lá, tá? Então eu achei fantástico, eu super recomendo isso aqui. É uma das melhores aquisições dos últimos tempos. No geral, eu gostei bastante das ferramentas, principalmente, na verdade, desses extras, né? Que é a cera microcristal de proteção e a cera normal.
Mas assim, algumas das ferramentas vão ajudar bastante no trabalho. Eu tenho, igual eu já falei lá no princípio, esse problema da questão das medidas, que às vezes medidas são diferentes, então eu ainda vou estudar as melhores formas de usar os gabaritos sem atrapalhar as minhas medidas, mas ao mesmo tempo acelerando o meu processo. Então vai ser um pouquinho de estudo aí, de teste, mas eu acho que alguma coisa ou outra eu vou conseguir fazer. E você tem, igual eu falei, várias opções de ferramentas diferentes na loja para você olhar o que você prefere, né, ver o que é melhor para sua realidade. E uma coisa que é importante, a Nádia, ela faz ferramentas com medidas personalizadas se você quiser. Obviamente o investimento é mais alto do que você comprar as ferramentas padrão, mas dependendo do tipo de produção que você tem, se você tiver uma produção muito alta, que demanda isso aí, essa velocidade, talvez faça sentido investir nos gabaritos personalizados com as suas medidas, porque aí você não vai ter nenhum desse tipo de problema, né? Vai ficar direitinho ali do jeito que você precisa. Na loja da Nádia, além de todas essas ferramentas que ela desenvolveu, você tem outros tipos de produtos de outros fornecedores, igual a cera, né, que eu mostrei aqui pra vocês, tanto a cera de proteção quanto a cera de abelha, né, pra poder encerar a linha. Tem plásticos de laminação, tem diferentes tipos de materiais de outros produtores que vocês podem olhar lá. E também existem arquivos digitais. A Nádia disponibiliza vários arquivos digitais na loja dela, arquivos de miolo, ela tá para disponibilizar por agora os arquivos, todos os miolos 2022, e ela tem, assim, são muitas coisas, são diferentes tipos de miolo de agenda, planner, são várias coisas diferentes, então vocês podem comprar lá e usar nos trabalhos de vocês, sem precisar desenvolver o miolo, se por um acaso vocês não sabem desenvolver. Tem muito arquivo também de estampa, né, de bloquinho, várias coisas que ela faz, e disponibiliza lá para comprar na loja dela. Então, eu vou deixar o cupom de desconto para vocês aqui embaixo na tela, e com esse cupom de desconto vocês ganham 7% em qualquer produto da loja, certo? E eu vou deixar o link da loja aqui embaixo também na tela e lá embaixo na descrição para vocês já clicarem e já saírem na loja dela. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me falem embaixo nos comentários o que vocês acharam das ferramentas, e se por um acaso você já tem as ferramentas, me conta também da experiência de vocês, né? Se vocês acham que ajuda no trabalho, né? Como que vocês acham que facilita aí pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e no sininho para ativar as notificações, se vocês serem avisados toda vez que eu lançar um novo vídeo. Me sigam também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e entrem no canal do Telegram. E obviamente não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.